E aí, pessoal, preparados para mais um mergulho profundo? Dessa vez, a gente vai desvendar Em Busca de Sentido, a obra-prima do Viktor Frankl. Uma leitura, digamos, essencial para quem busca, bem, sentido na vida, né? Sem dúvida. E o mais incrível é que a obra é um relato em primeira mão de um psicólogo que sobreviveu a um campo de concentração nazista. É de arrepiar. Sim, é imaginar como ele encontrou forças para continuar, mesmo diante de tanto sofrimento. Essa é a grande questão, né? Como manter a esperança em condições tão desumanas? A gente pergunta, né? Como? Mas Frankl vai além do relato. Ele mergulha na psique humana nesses momentos limite. Ele descreve a jornada psicológica dos prisioneiros em 3 fases: a chegada no campo, a vida lá dentro e o depois, a libertação. Me marcou muito quando li sobre a segunda fase da vida no campo. Principalmente a questão da apatia, sabe? Ah, sim, total. Os prisioneiros meio que se fechavam para a dor, para o horror que o cercava. Exato. Parecia um mecanismo de defesa para lidar com uma realidade brutal. Tipo, você lembra do exemplo que ele dá dos prisioneiros de rosto rosado? Lembro. Que no começo pareciam até saudáveis, né? Mas depois a gente descobre que a aparência enganava. Enganava e muito. Porque eles, na verdade, administravam os bens que acabavam de chegar. Pesado. Uma forma de se anestesiar para conseguir suportar o que viam ou que faziam ali dentro. Essa frieza, essa apatia, era uma forma de sobreviver psicologicamente falando, né? Mas a gente fica pensando, a que custo, né? O que acontece com a humanidade da gente quando a gente se fecha pro sofrimento alheio? Pois é. Parte o coração. Sem falar na ilusão de indulto, né? Aquela crença de que a qualquer momento seriam libertados. Sofremos com tudo indicando o contrário, né? A mente se agarrando a um fio de esperança para aguentar o insuportável. E a realidade, a gente sabe, era bem diferente. Era uma luta constante pela sobrevivência, tanto contra as condições do campo quanto contra os próprios companheiros. Sem dúvida. Falando em luta, a gente não pode deixar de falar da seleção. Nossa, verdade. E tensão. Era a vida de uma pessoa decidida em segundos. Segundos. Você tinha a seleção ativa, feita pelos guardas da SS, decidindo quem ia para o trabalho, para outro campo ou para a morte. E tinha a seleção passiva. Que era ditada pelas próprias condições do campo, né? Isso, quem não aguentasse o ritmo, a fome, o frio. Acabava sucumbindo. Difícil imaginar, Realmente. E aí, o que você acha? O que era mais cruel? A frieza da SS ou a indiferença da seleção passiva? Olha, as duas, né? Ambas desumanas tiravam a dignidade das pessoas. Mas o que me impressiona no Frankl é como ele destaca, mesmo em meio a essa barbárie, a liberdade interior. Verdade. Ele coloca que, por pior que sejam as condições, o ser humano sempre tem a liberdade de escolher a atitude que vai tomar. É tipo aquela frase do Sartre, estamos condenados a ser livres. Perfeito. E essa liberdade se mostrava de várias formas, na busca pela beleza, na fé, no amor. Na arte. Eram essas pequenas fagulhas de esperança que mantinham a alma acesa. Ele conta, né, sobre como encontrava consolo na lembrança da esposa. Sim, e como se conectava com a natureza, mesmo durante o trabalho forçado. É incrível como a mente humana busca refúgio, mesmo em meio ao caos. É a prova de que a gente pode transcender o sofrimento, encontrar beleza e significado até nas menores coisas. É o que separa aqueles que sucumbem ao desespero daqueles que resistem, né? E me diz, o que você achou da comparação que ele faz entre a existência provisória, a dos prisioneiros, sem saber o dia de amanhã, e a neurose dominical que a gente vê hoje em dia? Uma sacada genial. É a neurose de quem tem tudo, teoricamente, mas se sente vazio, sem propósito. É irônico pensar que os prisioneiros ansiavam por essa liberdade que, muitas vezes, a gente desperdiça, né? Total. É uma baita reflexão sobre a relatividade da liberdade e do sofrimento. Os caras viviam sem saber se veriam o próximo dia, e a gente, com tantas opções, se sente perdido, sem rumo. É aí que entra a grande sacada do Frankl, né? Ele coloca que o sofrimento, quando inevitável, pode ser uma fonte de significado. Você lembra da história daquela jovem que encontrava paz numa árvore, mesmo sabendo que ia morrer? Lembro. Que sensibilidade, né? É como se ela tivesse encontrado um sentido maior na sua própria finitude, aceitando o destino. Exatamente. Mas, e aí, como a gente aplica essa ideia no dia a dia? Como encontrar sentido no sofrimento, que, convenhamos, é bem diferente do que o Frankl descreveu. Boa pergunta. E é aí que entra a logoterapia, né? A terapia desenvolvida por ele para ajudar as pessoas a encontrar um propósito para a vida. Não sei, ele propõe 3 caminhos para isso. 3 caminhos. Quais são? Criar algo novo, seja por meio de uma ação ou de uma obra. Viver uma experiência profunda através da arte, da natureza, do encontro com o outro. E, por fim, a atitude que a gente toma diante do sofrimento que não dá para evitar. Essa última me intriga. Como transformar o sofrimento em algo positivo? Então, o Frankl argumenta que a forma como a gente enfrenta a dor é que define o significado que ela vai ter. Lembra do exemplo do médico que perde a esposa? Ah, sim. Que o Frankl, em vez de tentar aliviar o daí, pergunta: e se tivesse sido você a partir primeiro?
É isso. E essa pergunta faz o médico perceber que, ao sobreviver, ele poupou a esposa de sofrer mais. Nossa, é mudar a perspectiva completamente. E a dor que ele sente vira o preço de ter amado tão profundamente. É forte, né? Forte demais. Mas, na prática, como a gente aplica isso? Como encontrar sentido na perda, na dificuldade? Aí entram as técnicas da logoterapia que a gente pode explorar mais pra frente. Mas antes queria te ouvir, o que te chamou a atenção na história do médico? O que te fez pensar? O que me tocou foi a força da pergunta do Frankl. Como uma simples pergunta pode mudar a forma como a gente vê a situação, é como abrir uma nova porta na mente. Com certeza. É a beleza da logoterapia. Ela te convida a questionar suas crenças, as suas dores, os seus medos, para você encontrar um novo sentido. Pensando bem, essa busca por sentido sempre esteve presente, né? Yeah. Na filosofia, na religião, na arte. O ser humano sempre buscou respostas para as grandes questões da vida. Sem dúvida. E a logoterapia, com suas técnicas e insights, oferece ferramentas para essa busca. Mas, antes de a gente se aprofundar nelas, me conta. O que te motivou a mergulhar no Frankl? Acho que o grande lance do Frankl é mostrar que a busca por sentido não é um luxo, mas uma necessidade humana fundamental. E que essa busca pode nos levar a lugares incríveis, mesmo em meio às maiores dificuldades. Concordo. E é essa mensagem que a gente quer passar? A vida, com seus desafios e sofrimentos, pode ser uma aventura extraordinária. Cabe a cada um encontrar o seu próprio mapa, a bússola para essa jornada. E que tal a gente explorar agora as ferramentas que o Frankl nos deixou? As técnicas, os caminhos para a gente encontrar o nosso porquê. Bora lá! Acho que os nossos ouvintes vão curtir conhecer essas ferramentas e como usá-las nas suas vidas. Falando em ferramentas, a intenção paradoxal é uma das mais instigantes, né? Meio que enfrentar seus medos, mas com humor, sabe? Essa me deixou curioso. Lembra do caso do contador com cãibra? Ele se curou tentando escrever o pior possível. Como assim? Essa é a ideia. Usar o humor para desarmar a neurose. É como tirar o poder do medo, sabe? Confrontando ele de forma irônica, proposital. O contador, em vez de evitar escrever, se propôs a escrever mal e quebrou o ciclo da ansiedade. Mas será que funciona para qualquer medo? Ou só para casos específicos? Olha, o Frankl usava para várias coisas. Ansiedade, fobias. A ideia é você desejar o que te dá medo, entende? É como se você falasse pro medo, não tenho medo de você. Tanto que até quero que aconteça. Faz sentido. Mas como aplicar isso na prática? Digamos, medo de falar em público. Bom, nesse caso, você podia, em vez de tentar falar super bem, se propor a dar uma palestra engraçada, cheia de erros, sabe? Usar o humor para desarmar o medo, tornar a situação mais leve. Interessante. Mas e se a pessoa não tivesse senso de humor? Ou se o medo for muito forte e paralisante? Nesses casos, o ideal é procurar ajuda profissional, né? A logoterapia é poderosa, mas precisa ser aplicada com cuidado, respeitando os limites de cada um. Falando em limites, tem a derreflexão, né? Para quem fica remoendo problemas sem parar. Sim. A mente fica presa num loop de pensamentos negativos. Ansiedade, insônia. A derreflexão tira o foco da pessoa, coloca em algo maior. Tipo a jovem com frigidez que tinha um trauma de abuso. Como a logoterapia ajudou. O Frankl, em vez de focar no trauma, direcionou a atenção dela para o futuro, para construir um relacionamento saudável. Ele ajudou a encontrar um sentido que ia além dos problemas. Então, a reflexão ajuda a pessoa a sair do seu mundo e se conectar com algo maior. Isso expande consciência, abre espaço para novas perspectivas. E essa é uma das grandes lições do Frankl, né? Transcender as dores, os medos, para encontrar um sentido que nos conecte com algo maior. Exatamente. E esse algo pode ser a família, a comunidade, a arte, a natureza. O importante é que te dê força, que te motive. E voltando à sua pergunta sobre o que me motivou a mergulhar no Frankl, acho que foi essa busca por um sentido maior. Essa vontade de entender o que nos move, o que nos faz levantar da cama todo dia. E você já encontrou o seu porquê. Acho que é uma busca constante, né? Mas ler Em Busca de Sentido me ajudou a ter mais clareza sobre o que realmente importa. Percebi que o sentido está nas pequenas coisas, nos momentos simples. Verdade. Um abraço, um sorriso, um pôr do sol. Não precisa ser algo extraordinário. E quando a gente se sente perdido, sem rumo, o que o Frankl diria? Ele diria pra gente olhar pra dentro, se conectar com nossos valores, buscar o que nos dá energia, o que nos faz vibrar. Quem tem um porquê para viver, suporta qualquer como, né? Exatamente, mas o Frankl não romantiza o sofrimento, né? Ele não diz que a gente precisa sofrer para ter uma vida com significado. O sofrimento só faz sentido quando a gente consegue transformar ele em algo positivo. Seja aprendendo, crescendo, ajudando o próximo. Isso, usar a dor para se fortalecer, se tornar uma pessoa melhor, fazer diferença no mundo. Mas como a gente faz isso? Transformar o sofrimento em algo positivo. Não tem receita mágica, mas tem caminhos. E a logoterapia oferece ferramentas para a gente trilhar esses caminhos. A gente já falou da intenção paradoxal, da derreflexão. Mas tem outras, como o diálogo socrático, a modificação de atitude. E todas elas buscam nos ajudar a encontrar um sentido para a vida? Exato. Elas ajudam a gente a entender
quem somos, o que queremos e qual é o nosso papel no mundo. Pensando bem, essa busca por sentido sempre existiu, né? Dos filósofos gregos aos pensadores de hoje, o ser humano sempre buscou respostas. E a logoterapia, com suas técnicas, oferece uma nova perspectiva sobre essa busca. Ela mostra que o sentido não está lá fora, mas dentro da gente. E que cabe a cada um descobrir esse sentido e vivê-lo da forma mais autêntica possível. Para finalizar essa parte, deixa uma pergunta para os nossos ouvintes. Qual é o seu porquê? O que te move? O que te faz levantar da cama todo dia? E que tal a gente continuar essa conversa na próxima parte, explorando as técnicas da logoterapia e como elas podem nos ajudar a encontrar o nosso porquê? Com certeza. Acho que nossos ouvintes vão adorar conhecer essas ferramentas e como usá-las. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho em busca de sentido. A gente viu como o sofrimento pode ter significado e algumas técnicas da logoterapia, como a intenção paradoxal e a de reflexão. Mas o Frankl vai além, né? Sim, total. É. Ele criticava aquela visão da época, sabe? A visão mecanicista da mente. Que reduzia tudo a engrenagens. E ele defendia uma abordagem mais humana, que levasse em conta a espiritualidade e a busca por sentido. A reumanização da psiquiatria. Uma ideia que continua super atual, né? Totalmente. Ó. A gente vive num mundo que te coloca numa caixinha, te rotula pelos sintomas. Sem levar em conta a complexidade do ser humano, né? É isso, e essa desumanização só aumenta a ansiedade, depressão, burnout. É como se a gente tivesse perdido a conexão com a gente mesmo. É exato. E o Frankl, com a logoterapia, nos convida a resgatar essa conexão. Olhar para dentro, buscar o que nos dá força. A logoterapia não trata só os sintomas, né? Ela busca o sentido por trás do sofrimento. Isso, a força que cada um tem dentro de si. E como a gente pode aplicar isso no dia a dia? Como buscar essa força interior? Começando pelas pequenas coisas. Prestando atenção nos pensamentos, cultivando emoções positivas. Se conectando com a natureza, buscando atividades que nos deem uma alegria, propósito. É isso aí. Construindo, tijolinho por tijolinho, uma base forte para enfrentar os desafios. E a logoterapia nos dá as ferramentas para fazer essa construção de forma consciente. Falando em ferramentas, tem alguma que você acha fundamental que todo mundo deveria conhecer? Acho que a mais importante é encontrar sentido nas pequenas coisas. Um gesto de carinho, um abraço, a beleza de um pôr do sol. A gente não precisa esperar por grandes acontecimentos para ser feliz, né? Exato. E como a gente cultiva essa capacidade? Um exercício simples é a gratidão. Gratidão. Isso. Todo dia, antes de dormir, anota 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser algo simples, um café pintinho, um sorriso de um amigo. Legal. A gente treina a mente para focar no positivo. É isso. E essa mudança de perspectiva faz toda a diferença. A gente passa a enxergar o mundo de outra forma. Mas e quando as coisas não vão bem? Quando a gente enfrenta a dor, a perda? Como a logoterapia pode ajudar? O Frankl dizia que o sofrimento faz parte da vida. A gente não pode evitar, mas pode escolher como vai enfrentar. Encontrar um sentido na dor. Transformar a dor em algo positivo. Mas como a gente faz isso? Buscando o aprendizado, o crescimento, a compaixão, usando a dor para se tornar uma pessoa melhor, ajudar o próximo. É como se a gente honrasse o sofrimento, transformando ele em algo que nos impulsiona. Exatamente. A dor pode te paralisar ou te fortalecer. A escolha é sua. Sim. Que massagem poderosa. E qual a principal mensagem que a gente quer deixar para os nossos ouvintes? Que a gente espera que eles levem desse mergulho? Que a vida tem sentido, mesmo quando não faz sentido, mesmo quando tudo parece perdido, quando a dor te invade. Sempre tem uma luz no fim do túnel, um motivo para seguir em frente. E esse motivo, esse sentido, está dentro de cada um de nós. Na nossa capacidade de amar, de criar, de se conectar com o mundo. A gente te convida a se inspirar na história do Viktor Frankl e buscar o seu próprio sentido, o seu porquê. E usar essa força para transformar a sua vida e o mundo. É isso aí. A gente encerra esse mergulho com a frase que abre o livro. Quando o mundo estiver unido na busca do conhecimento, e não mais lutando por dinheiro e poder, então nossa sociedade poderá enfim evoluir a um novo nível. Que essa busca por conhecimento, por sentido e por união nos guie para um futuro mais humano e mais feliz. Valeu pela companhia, pessoal. E até a próxima imersão.